E se pudéssemos construir na nossa casa e colocar as melhores escolhas, aquelas que nos trariam mais conforto, segurança, trazer mais qualidade em todos os sentidos, qual dessas escolhas você faria? Quem disse que eu tenho dinheiro pra isso, meu filho? Eu como miojo todo dia. Pois é, nem sempre dá pra botar as melhores escolhas, né? Mas no vídeo de hoje nós vamos fazer uma brincadeira. Vou te contar 20 coisas que eu faria na minha casa se dinheiro não fosse o problema. Pensando em performance mesmo, nas melhores decisões, o que tem mais qualidade. Ai, meu pai, tô até com medo de ver esse vídeo e gostar de alguma coisa, Ralph. Calma, meu jovem, vem comigo e vamos ver esses itens no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bom? Já fiz vários vídeos aqui no canal falando como que a gente consegue economizar na construção, né? Inclusive já até fiz um falando de 20 coisas que eu faria para economizar se eu estivesse construindo agora. E esse vídeo vai estar no card e na descrição. Mas hoje eu quero fazer uma coisa diferente com vocês. Eu quero te mostrar 20 decisões que eu traria para minha casa se eu estivesse construindo agora, pensando só nas melhores escolhas possíveis. Não tô falando de futilidades, casa chique, nada disso. Tô falando realmente de eficiência. Coisas que eu faria para minha casa com certeza se o dinheiro não fosse um impeditivo, tá? Você sabe que tem gente que vai ver esse vídeo que não vai poder botar esses troços aí na casa dele, né? Eu também não poderia botar um monte dessas coisas aqui, jovem gafanhoto, mas a ideia aqui é a gente pensar na casa mais eficiente possível e também não custa nada a gente sonhar, não é verdade? Mas antes eu quero te pedir, por favor, para você deixar aquele joinha nesse vídeo para chegar para mais pessoas aqui no YouTube. E se você puder também se inscrever no canal, eu te agradeço de coração, pessoal. E ativa o sininho também, porque tá vindo muito vídeo legal aqui no canal e se você não tiver com o sininho ativado, você vai acabar não recebendo. E muito obrigado também a todos os novos membros aqui do canal que estão dando aquela força pra gente. Obrigado de coração. Se você quiser saber um pouquinho mais dos benefícios que você pode ganhar, tem um botãozinho Seja Membro aqui embaixo que você vai ficar sabendo. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu correr que tem muitos itens aqui pra eu falar. O primeiro deles aqui tem a ver com a bancada. Seja bancada de cozinha, bancada de área gourmet, banheiro, enfim. Tem dois materiais aqui que eles, de longe, são os melhores materiais para bancadas aí. E se eu pudesse escolher, com certeza eu utilizaria. Só que elas são bem caras. Ai, por favor, tomara que eu deteste, tomara que seja horrível. Mas infelizmente não é não, jovem gafanhoto. O pior é que elas são realmente muito melhores do que bancada de granito, de quartzo, de porcelanato. Eu tô falando aqui do SSM e de superfícies ultra compactas. Na verdade, nenhuma delas é uma pedra, tá? São superfícies sintéticas que têm uma performance, assim, absurda para utilizar em bancada e até em outras coisas. O SSM, para você ter ideia, ele pode ser moldado, pode fazer curva, pode ser esculpido da maneira que você quiser. Dá para fazer até mesmo calha úmida utilizando esse material. Nele, você nunca vai ver emenda, porque ele é colado com o próprio material. Então ele fica muito discreto, ele não se danifica facilmente, mesmo que tenha algum tipo de dano, ele é muito fácil de ser reparado. É uma superfície bem leve, tem em várias cores e você encontra até mesmo ele translúcido. Já as superfícies ultra compactas, esse realmente é o nome do material, muitos de vocês conhecem por nome de marcas e tal, mas não é o foco aqui do canal a gente falar de marca nenhuma, tá? Na verdade, ele é composto assim por vários produtos sintetizados que essas superfícies são compactadas. Nem os fabricantes mesmo revelam exatamente quais são esses componentes aí, são coisas patenteadas e tudo mais. Mas elas são muito, mas muito resistentes, pessoal. Tem modelos até bem fininhos, de 3, 6, 8 milímetros, pra você ter ideia. E elas podem imitar vários desenhos, várias texturas, assim, que realmente ficam muito bonitas pra bancada, até pra móveis dá pra ser utilizado. E elas não se danificam, não mancham. Você pode até botar um maçarico ali em cima pra preparar alimentos que você não vai ter problema. Só que, infelizmente, elas acabam sendo caras, né? Tem bancadas dessas aí que podem custar até 4 vezes o valor de um quartzo, pra você ter ideia, que já não é barato. E eu aqui mal conseguindo comprar um Kinder Ovo e você me manda uma dessa. E agora, como é que eu faço? Não consigo desver isso aí. Mas tem um monte de bancada que é boa também, jovem gafanhoto. Já fiz um vídeo aqui, ó, com 23 bancadas que você pode utilizar na sua cozinha. Vou deixar aqui em cima no card e aqui na descrição. Tem outras lá que são muito mais baratas e são bem legais também. Segundo item que eu colocaria na minha casa aqui, que não é barato, mas é muito legal, é um cooktop de indução. Ele é muito bacana, ele funciona assim a eletricidade, tá? Você não tem chama ali em cima. Na verdade, ele tem um campo magnético que, por indução, ali embaixo da sua panela, faz as moléculas dessa panela se movimentarem, o que gera o calor para fazer o cozimento das coisas. Se você ligar o seu cooktop e botar a mão ali em cima dele, não vai te queimar, não vai acontecer nada, só vai esquentar realmente a sua panela. Além de ser muito mais prático aí de você fazer limpeza, porque ele é todo lisinho, não tem aquelas trempos, nem nada disso, ele tem várias tecnologias envolvidas ali, pessoal. Um controle muito maior assim de temperatura, cozinha muito mais rápido, tem várias travas nele ali, até de segurança mesmo, para você não ter nenhum problema de alguém desconfigurar se botar a mão enquanto estiver cozinhando. É mais seguro em relação
exposição a crianças porque não tem as chamas, enfim. Só que não funciona com qualquer panela, tá? Tem modelos específicos, mas mesmo que você tenha ali outras panelas antigas aí que não funcionam nesse cooktop, hoje em dia você já encontra alguns discos adaptadores para indução. E aí você não tem que ficar comprando um monte de panela nova, olha só. Eu já fiz um vídeo bem completinho sobre cooktop de indução, que não deu tempo de eu falar aqui para falar das desvantagens também, tá? Vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e aqui na descrição para você ver se faz sentido para você ou não. O ruim é que eles são bem mais caros do que um cooktop a gás, podem ser 4, 6 vezes mais caro para você ter ideia. Fora a conta de luz para pagar, né, meu filho? Mas isso aí eu resolveria, Jovem Gafanhoto, com o próximo item dessa lista, que é o terceiro item que eu colocaria na minha casa aqui, que é a energia fotovoltaica, energia solar, que sim, pode ter um custo inicial assim elevado, né? Mas mesmo com essas questões de taxação, essas coisas todas, para mim ainda fazem muito sentido e com certeza é uma coisa que eu faria na minha casa. Claro que tudo depende também do seu consumo, de como que é a sua conta de luz aí. Por isso que eu sempre recomendo que você vá até uma empresa que venda esses painéis solares assim, para fazer uma cotação, leva a conta de energia que você paga hoje em dia para você fazer essas contas assim, para ver se faz sentido para você. Em alguns casos vai valer a pena, em outros casos não. Mas no meu caso aqui valeria bastante a pena, até porque você não vai usar só, por exemplo, o cooktop de indução, você vai usar para sua casa inteira, até mesmo para fazer alguns sistemas de aquecimento, se você quiser. Sim, se eu tivesse calculado direitinho essas placas fotovoltaicas, eu nem utilizaria assim algum aquecedor, para você ter ideia. As próprias placas poderiam me atender, mas se você quiser colocar um aquecedor solar junto com as placas fotovoltaicas, também é possível, tá? Quarto item que eu faria na minha casa aqui seria uma captação de água de chuva, que sim, tem um custo ali para você fazer uma cisterna, fazer um reservatório, tem a parte das instalações, você vai ter que bombear essa água para uma outra caixa d'água lá em cima, enfim. Em algumas cidades é até obrigatório, mas aqui na minha cidade não é não, mas eu faria mesmo assim, eu acho muito legal. Tanto pela parte sustentável, tanto para você reduzir também riscos de enchentes na sua cidade, dependendo de onde você mora, economia, né, dos recursos hídricos e tudo mais, enfim. Quinto item que eu faria na minha casa aqui seriam janelas acústicas de PVC. Para mim, pessoal, as janelas de PVC são uma das melhores que tem, só que infelizmente elas são bem mais caras. Claro, tudo que é bom é caro nessa birosca. Não é assim não, Jovem Gafanhoto, eu tô falando aqui de alta performance de uma casa, tá? Mas tem muitas coisas que são muito boas, tem janelas aí com castilho de alumínio que são tão boas quanto uma de PVC, se obviamente elas forem bem projetadas para ter essa característica acústica. Mas eu gosto muito das janelas de PVC porque eu acho que elas têm ali mais estanqueidade, ou seja, evita entrar mais água dentro de casa. Tem modelos com vidro insulado, que são esses vidros duplos, né, que trazem um isolamento acústico e até isolamento térmico para sua casa. Então, com certeza seria uma das minhas escolhas se o dinheiro não fosse o problema. Já que a gente está falando das janelas, o sexto item que eu faria aqui na minha casa seriam grandes vãos assim para muita entrada de luz natural. Teria muito pano de vidro ali para trazer realmente muita luminosidade para dentro de casa. Mas obviamente que eu teria cuidado ali com a questão da privacidade e também com a questão da temperatura, né? Que se eu botar vidro demais, sua casa pode esquentar. Por isso que eu pensaria em 3 possibilidades de vidro aqui, que infelizmente são caros, mas são muito bons. Nós temos o vidro autolimpante, que ele tem uma tecnologia ali que não permite ficar grudando sujeira no seu vidro, que facilita muito na hora da limpeza. Eu também utilizaria o vidro de controle solar, que ele pode reduzir muito a temperatura dentro de casa. Tem alguns modelos que são espelhados, que eu não curto tanto, eu prefiro esses modelos neutros. E eu também pensaria na possibilidade de ter um vidro polarizado, que é esse que você pode ligar e desligar ali na eletricidade, deixando ele opaco ou translúcido, dependendo do que você quer. Gente do céu, que bruxaria é essa? Não é feitiçaria, é tecnologia, Jovem Gafanhoto. Eu já fiz um vídeo sobre esse vidro, tá? Vou deixar na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Sétimo item que eu faria na minha casa, se o dinheiro não fosse problema, seria toda a parte de automação. Sim, existem algumas coisas de automação hoje em dia que nem são tão caras assim, são simples da gente colocar. Mas aqui eu tô falando realmente de você automatizar a sua casa inteira. Você pode automatizar toda a parte de iluminação, você pode programar uma lâmpada para acender e apagar, até mesmo quando você estiver viajando, simulando como se tivesse alguém dentro de casa, até por questões de segurança, né? Pode apagar uma luz que você esqueceu à distância, pode ligar o seu ar-condicionado antes de você chegar em casa para já ir gelando as coisas, pode automatizar, por exemplo, uma cortina para você abrir e fechar quando você quiser, uma marcenaria também pode abrir e fechar só com o seu celular, tem sistema de irrigação para sua casa, sistema de monitoramento que você pode utilizar aí com câmeras e tal, fechaduras eletrônicas, tudo isso para te dar mais segurança, inclusive, você controlando tudo de uma tela, pessoal, que é muito legal. E tem muito mais coisa que dá para fazer com automação, tá? Mas que traz aí um grande conforto pra gente e até valoriza muito o imóvel se um dia você quiser vender. Oitavo item que eu faria na minha casa aqui tem a ver com o telhado. E aqui eu vou falar um pouquinho da estrutura dele. Se fosse uma estrutura que ficasse escondida, não fosse ficar aparente em lugar nenhum, eu pensaria na possibilidade, ao invés de utilizar a estrutura de madeira, de colocar a estrutura metálica. Porque ela pode ser mais leve, pode ter muito menos manutenção do que a madeira, não tem problema com cupim, nem nada disso, é mais fácil, mais rápida de ser montada. E sim,
sim, ela é mais cara, tá? Mas se a gente for pensar no longo prazo, em todas as manutenções que você não vai ter e tudo mais que a madeira teria, pode ser que os preços fiquem até parecidos, tá? Já fiz um vídeo bem completinho comparando as duas estruturas de telhado. Se você quiser dar uma olhadinha, tá no card e tá na descrição também. Agora, falando um pouquinho das telhas, se eu fosse colocar aí um telhado embutido, eu colocaria uma telha termoacústica, que ela dá um resultado muito legal aí no isolamento, principalmente se ela tiver ali no meio, em vez de EPS, colocando PU. Já um telhado aparente, eu pensaria na possibilidade de um telhado shingle, que eu acho uma estética muito bonita, mas tem que tomar muito cuidado na hora de fazer, tá? Na execução, tem que ter uma ventilação ali para acabar não esquentando a sua casa. Ah, meu filho, aqui onde eu moro já é um forno, isso aí não vai prestar, não. Mas só se ela for mal executada, mal planejada aí, tá bom? Mas é um telhado muito bacana. Nono item que eu faria na minha casa, que tem a ver com os pisos. E tem dois aqui que eu utilizaria. O primeiro deles seria um porcelanato de grandes formatos, ou até mesmo aquelas lastras de porcelanatos que são grandonas, sabe? Legal que não serve só pro piso. Você pode colocar numa parede, fazer um painel, fazer uma cabeceira de cama, um tampo de mesa, que fica muito bonito. Só que a instalação dela é muito mais complexa, precisa de mais de uma pessoa para conseguir instalar, tem argamassa específica para isso, e são bem mais caros. Já o outro piso que eu usaria... Ah, não! Ah, sim, eu continuaria usando aqui o piso vinílico. Não tem um vídeo que você não fala da birosca desse piso, gente? Pensei até que você ia botar o nome do seu filho de vinílico. Para de implicância, rapaz, mas eu colocaria o piso vinílico de clique. Eles são mais caros, mas eles têm um acabamento melhor, são mais resistentes, são até mais práticos de instalar, até mesmo de retirar se for necessário depois em algum momento. Décimo item que eu faria na minha casa aqui seria o ar-condicionado central. E aqui nós temos duas possibilidades para fazer essa instalação. Primeiro aqui é um multi-split, tá, pessoal? Que você tem ali várias evaporadoras dentro da sua casa, mas só uma condensadora que fica na parte externa atendendo todas elas. O legal desse sistema aqui é que você consegue controlar a temperatura de cada ambiente. A segunda possibilidade que nós temos é fazer nos sistemas de dutos, aqueles que ficam embutidos dentro do nosso forro. Ele é muito bacana, você consegue manter assim toda a sua casa climatizada, mas fica tudo na mesma temperatura, você não tem controle de cada ambiente separadamente. Imagina só sua casa toda climatizada, até a sua cozinha geladinha. Ih, eu ia ficar muito besta com isso, Ralph. 11º item que eu faria na minha casa, sabe o quê? Pé direito alto com ventilação cruzada. Nossa, parece ter nome de golpe do Street Fighter, rapaz. Pois é, meu jovem, além de colocar aquelas janelas grandonas que eu falei pra vocês, eu priorizaria muito aí de pensar nessa ventilação cruzada, que é quando você tem uma grande circulação de ar na sua casa, onde você tem entrada de ar por um lado e uma outra janela do outro lado saindo esse ar quente, ou até mesmo uma iluminação e ventilação zenital, que é essa que fica no teto. E quando você tem um pé direito alto, isso é muito legal, porque você tem o ar fresco entrando por baixo e o ar quente, por ser menos denso, saindo por cima. Com isso, você deixa a sua casa muito mais fresca. Só que essas janelas assim no alto, pessoal, clarabóias, lanternins, sheds e tudo mais, elas acabam sendo esquadrias mais caras, tem ali mais manutenção, é um pouquinho mais complicado. 12º item que eu faria na minha casa seria uma cozinha com ilha semi-integrada. Primeiro que eu gosto de cozinha integrada com a sala, e eu acho o modelo com ilha muito bonito, realmente muito chique, muito legal. Utilizando aquelas bancadas que eu te falei lá no primeiro item, então, ficaria um luxo só. Só que eu faria ela semi-integrada. Por quê? Porque a minha esposa, ela detesta cozinha integrada. Então eu colocaria ali algumas portas que daria para você fechar ou abrir essa cozinha. Poderia ser ali aquela porta tipo camarão, porta de correr, porta de vidro, que ficariam muito bonitas e teria a possibilidade da cozinha ser fechada e aberta. Ah lá, ó, não faz porque a esposa não gosta. Como é que é? Não, amor, tô só brincando com o moço aqui, ó. Ih, olha lá, vamos pro 13º item que é melhor. Eletros de embutir. Eles são realmente muito bonitos e tem várias opções. Você tem lava-louça de embutir, micro-ondas, forno de embutir, geladeira também, que pode ficar embutido na sua marcenaria. Até na bancada nós temos coifa embutida na bancada, só que são caras pra chuchu. E elas deixam sim a sua decoração muito mais clean, a sua marcenaria muito mais sofisticada. E é até legal que não ficam nenhumas quinas, nenhums cantinhos, que até ajudam na hora da limpeza. Só que infelizmente realmente são muito mais caros, tanto os eletros como a marcenaria para embutir isso tudo. Já que eu falei dela, vamos aqui pro 14º item, que é a marcenaria. A gente sabe que os móveis planejados são um dos itens mais caros que a gente tem numa construção. Então muitas vezes a gente acaba minimizando o que a gente quer fazer ou não. Mas se dinheiro não fosse problema, com certeza eu utilizaria a marcenaria aí em tudo quanto é canto na casa. Porque fica o quê? Fica a cara da riqueza, né? E a cara da falência também, né, meu filho? Você pode utilizar em painéis, armários, closets, cozinha planejada,
calejada, e aí tem várias coisas que dá pra usar, né, pessoal? Tem amortecedores, por exemplo, nas suas gavetas, nas portas, dá pra automatizar as portas, como eu falei pra vocês, tem porta escamoteável, tem porta articulada, enfim, o que não falta é inovação aí nesse setor. Só que, infelizmente, esses itens acabam sendo realmente muito caros. 15º item seria a escada plissada, que é um modelo de escada aí de concreto armado que ela tem um efeito tipo cascata, sabe? Elas são bem cleans, bem bonitas assim pra você colocar na sua casa. Elas não ficam com aquele efeito robusto que as escadas convencionais acabam tendo e são até mais seguras do que aqueles modelos que são vazados, né? Porque querendo ou não, quem tem criança, tem pets em casa, essas escadas vazadas podem ser pouco mais perigosas. Mas a escada plissada é muito bonita, só que bem mais cara também. 16º item, a despensa. Não, Rafa, não me manda embora não, eu vou me comportar, eu gosto tanto de você. Não, rapaz, tô falando da dispensa de comida, velho. Ufa, que susto, eu tava te elogiando à toa então. Ah, é, né, jovem gafanhoto? Vai vendo então. Você pode ter um cômodo à parte para ser a sua despensa ou até mesmo utilizar aí os móveis da sua cozinha para criar dispenseiros, tem dispenseiro vertical. Enfim, é um ambiente muito funcional e com certeza eu investiria na minha casa para ter um cantinho desse, sabe? 17º aqui é o isolamento térmico que eu faria para minha casa. E aqui tem vários e vários itens, tá, pessoal? Vou falar só alguns aqui pro vídeo não ficar muito longo. E vai desde você pintar o seu telhado de branco, colocar um forro de gesso ali com lã mineral, dá para fazer uma contraparede interna na sua casa aí com drywall também com essas lãs minerais, dá para colocar o sistema AFES na sua fachada utilizando EPS ou até mesmo ali uma fachada ventilada. Enfim, tem coisa pra caramba que dá para fazer aqui para trazer um bom isolamento térmico e até acústico, né, dependendo de algumas escolhas que você faz, mas só citando para você que seria uma coisa que eu investiria para ter conforto na casa. 18º item que eu faria aqui na minha casa, se eu tivesse ali uma laje, por exemplo, exposta, eu faria um tipo de impermeabilização que é caro para dedéu aqui, mas que realmente é muito eficiente. Tô falando aqui do poliéster flexível. É um tipo de impermeabilização que pode até deixar a sua laje depois ali com um efeito como se fosse um piso mesmo, mas ela é muito mais resistente do que qualquer outra coisa aí que a gente conhece no mercado, só que acaba sendo muito, mas muito mais caro. Para você ter ideia, pode ser até 6 vezes mais caro do que uma manta asfáltica que a maioria das pessoas utiliza. Misericredo, prefiro ficar com a minha goteira aqui, eu boto um baldezinho ali que é mais barato e ainda fica parecendo um puff depois. Aí é com você, jovem gafanhoto. Vamos aqui pro 19º item que eu colocaria na minha casa, que seriam algumas cubas. Eu colocaria modelos grandes, preferencialmente desses alinhados com a bancada, sabe? Que são muito bonitos. E tem esses modelos esculpidos em SSM também, que são caros, como eu falei pra vocês, mas que eles podem ser arredondados ali nas quininhas, que não gruda sujeira. E são muito bons. 20º item aqui pra fechar o vídeo de hoje. E assim, pessoal, eu coloquei só 20 realmente porque o vídeo ia ficar muito grande, tá? Mas tem várias outras coisas que dá pra gente fazer na nossa casa pensando em performance. E que infelizmente não são as mais baratas possíveis. Mas eu listei esses 20 aqui que pra mim seriam os que eu mais focaria na hora de pensar numa casa. O 20º item, pessoal, seria o paisagismo, que é uma coisa que tem um valor sim pra você fazer, tem valor também pra você manter no dia a dia, só que traz uma estética incrível pra casa, pode ajudar a refrescar a sua casa pra você ter ideia, valoriza muito um imóvel, mas como eu falei, né, tem os custos, tem as coisas todas pra manter aí que não é todo mundo que tá disposto a fazer isso, mas se você puder ter nem que seja um pouco de paisagismo na sua casa, com certeza você vai trazer um efeito incrível pra sua fachada, pra sua casa como um todo. Mas agora eu quero saber de você, qual seria a sua lista aí, quais seriam os itens que você colocaria na sua casa que se dinheiro não fosse problema, você levaria com certeza, que você acha que são as melhores escolhas. Coloca aí embaixo nos comentários que eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Afinal de contas, não custa nada a gente sonhar, não é verdade, pessoal? Muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo até o final. Não esquece de deixar o joinha não, tá bom? Se inscrever no canal também, ativar o sininho, que tem um monte de vídeo bacana que eu tô produzindo aqui pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E com o sininho você vai receber a notificação. E obrigado de coração a todo mundo também que tá se tornando membro aqui do canal, tá, pessoal? Vocês são fera demais. Quem tiver interesse, o botãozinho de Seja Membro tá aqui embaixo. Lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!